Paz do Senhor, meus irmãos, já estamos aqui de novo, segundo podcast do dia, agora com meu querido amigo Udi Ferrari. Paz do Senhor, querido irmão Udi Ferrari. Paz do Senhor aí, pastor Carlos, todo mundo que está acompanhando aí. E vamos lá, né, mais uma vez, aqui para entregar a mensagem que vem direto do trono de Deus. Amém. Irmãos, para quem não sabe, o pastor Udi Ferrari, ele tem se dedicado na questão do hábito, né? A questão do hábito. E hoje eu chamei ele aqui para nós falarmos sobre maus hábitos. Porque tem muita gente que ela é viciada em hábitos. E existem hábitos que, em vez de edificar, em vez de fazer com que a pessoa tenha uma vida de qualidade, existem hábitos que destroem a pessoa. E a pessoa ela é viciada nesses hábitos, que são maus hábitos, que parece que estão impregnados nela. É isso? Exatamente. Então, assim, ó, os hábitos... Quer tirar? Pode aqui tirar. Um pouquinho? Depois o nosso companheiro regula ali. Tá. Tá alto ou tá baixo? Tá alto. Ah, então peraí. Eu vou regular. É aqui que eu regulo. O mistério você já... Aí, vê se melhorou. Melhorou? Agora, não, mais baixo um pouco. Aqui. Peraí. Vê agora. Aí, agora sim. Agora tá melhor? Tá melhor assim. Ah, então tá bom. Aí, obrigado. Tem que ser quem entende, né? Ah. Então, em relação aos hábitos, eu sempre procurei entender qual era o aspecto que fazia com que as pessoas tivessem uma vida ruim, tivessem uma vida degradante. O que fazia com que as pessoas acabassem ficando pelo caminho. A gente vê, não sei se você já passou por isso, não sei se quem está ouvindo aí já passou por isso. Aquele teu colega de classe lá da terceira, quarta série, lá do ensino fundamental, do ensino médio, que você olhava para aquela pessoa e falava, poxa, mas esse rapaz, essa menina tem tanto potencial. Aí você encontra a pessoa muitos anos depois, e aí você vai olhar para a vida da pessoa e fala, nossa, destruída, né? Não muda. Não muda. É uma coisa assim, não te cortando, pastor, eu chamo ele de pastor. Isso é questão de tempo ele chegar pastor. Receba a profecia. Quando os homens começam a chamar ele de pastor é porque só resta pouco tempo para confirmar. Eu vejo assim, existem pessoas que eu conheço, né, que entra ano, sai ano, é o mesmo ciclo, é a mesma vida. Você vê que não prospera, não muda, é sempre as mesmas mazelas, as mesmas reclamações, e a pessoa não muda. E você fica pensando, você enxerga potencial na pessoa, você enxerga qualidade na pessoa, e a pessoa não consegue sair daquele ninho, daquela vida. Você acha que o que leva a pessoa a viver nesse ciclo de não haver mudança é hábitos ruins? São os hábitos ruins. Comecei a analisar, peguei uma lista assim de pessoas que eu conheci há muitos anos. Ah, você já fez? Já fiz. Eu também. Eu costumo dizer que eu sou o louco da lista. Tudo eu faço lista. Tudo que eu vou fazer na vida eu faço lista. Lista de tarefas, lista de pessoas, lista de lugares, lista de coisas, de sonhos, de tudo eu vou fazendo lista. Quando você organiza as coisas numa lista, fica mais fácil para você visualizar, né? E aí você consegue ter um panorama. E eu comecei a analisar essas pessoas que passaram, né, pela minha vida e por muitos anos, e muitas delas com grande potencial. E eu comecei a entender que o que fez com que essas pessoas ficassem pelo meio do caminho foi, na verdade, os maus hábitos delas, né? Essas pessoas, muitas delas, eu não vou dizer todas, que a gente não pode generalizar. Mas assim, a grosso modo, praticamente todas as pessoas fazem as coisas de forma inconsciente. Elas vão sendo levadas pela vida, pelas circunstâncias, pelos acontecimentos,
E dentro de cada um de nós tem o eu consciente. Eu vou falar agora, vou dar um exemplo agora. O meu eu consciente, ó, pegue a xícara, certo? O meu eu consciente tomou essa decisão de pegar a xícara, certo? Só que essa é uma decisão do eu consciente. Só que o nosso inconsciente é o que trabalha a maior parte do tempo. Então, o que que acontece? Não estou julgando as pessoas. Quando você não entenda mal da forma assim, ele está olhando para trás, vendo as pessoas e falando que não desenvolveram e como julgamento. Não é isso. É que a maioria, pelo contrário, na verdade. Eu olho com misericórdia, assim, com compaixão, perdão. Porque essas pessoas, elas cresceram sendo levadas pelas circunstâncias. Então, o inconsciente delas levou elas a realizarem essas coisas. Então, os maus hábitos, eles vieram desse aspecto, né? Ela fazer sem saber por que estava fazendo. Existe algo, agora você tocou no assunto que eu lembrei aqui, né? Eu fiz o Casados para Sempre, curso Casados para Sempre, e lá existe a questão, uma matéria, o estilo de vida. Você já fez Casados para Sempre? Não. Aí tem o estilo de vida, que é o estilo de vida herdado, que é o que a personalidade ela é gerada de 0 a 12, tudo que você absorve dessa questão do âmbito familiar, pai, mãe, como a mãe trata o pai trata a mãe, relacionamento com pessoas, toda essa carga, ela interfere na tua vida inteira. Então, assim, eu já dei palestra para casal e tal, eu já vi isso acontecer, assim, de falar que muitas das vezes, eu vou dar um exemplo do inconsciente também aqui, que é uma questão para você pode me corrigir se estiver errado. Por exemplo, você apanhava do seu pai quando era pequeno, tem gente que levou surra aí de ficar com marca, né? Sim. Na vida toda. E você dizia, quando casou, quando tiver um filho, eu nunca vou bater no meu filho como meu pai me batia. E tem pessoas que bateram pior. Por quê? Porque na hora da raiva, o que agiu ali? Não foi o consciente. É o inconsciente, certo? Sim. É o que está lá dentro. E aí uma vez dando uma palestra para casais, um irmão me chamou e falou, pastor, eu tenho a minha filha, eu vivo beliscando a minha filha no culto. E o senhor falando hoje, eu lembrei que meu pai fazia isso comigo. Então o que ele está fazendo? Olha só, ele está ali beliscando a filha no culto para a filha ficar quieta, só que ele está agindo no inconsciente, quer dizer, ele está replicando o que está armazenado lá no inconsciente, que foi plantado pelo pai. E isso eu acredito que aí entra nessa questão que tem muita gente que vive mais, e aí isso é científico, já é comprovado, né? A gente vive mais no inconsciente do que no consciente. Sim. Então tem muito lixo armazenado que nos leva aos maus hábitos, é isso? E aí faz você replicar coisas que você não quer fazer, mas você acaba fazendo. Ou acaba se paralisando, fazendo aquilo e replicando aquilo, e você quer sair daquilo, mas você está com aquilo. É isso? Exatamente. E quando você tem hábitos ruins programados dentro de você, só existe uma forma de você sair disso, que é de forma consciente você decidir mudar essa situação, essa tua programação. Porque você está programado, certo? Existe uma programação dentro do seu cérebro. Como você deu o exemplo do rapaz que era beliscado, né, no culto pelo pai, e hoje ele belisca a filha sem até se dar conta disso. Então foi uma programação que foi instalada ali, quando ele era criança. Só que para ele se livrar dessa programação, vamos usar ele como exemplo, ele precisa de maneira consciente, primeiro identificar o problema. Então se você está ouvindo aí, tem algum problema, identificou algum hábito ruim em você, você primeiro identifica isso, e aí o seu eu consciente vai lá de forma consciente, de forma deliberada, decidida, vai lá e toma uma ação, realiza uma ação para mudar essa circunstância. Então, por exemplo, no caso desse rapaz que recebeu o belisco, agora ele belisca. Então ele vai entender isso, ele já identificou, né, que ele tem um hábito ruim. Então ele identificou, isso é um hábito ruim. Como que eu vou fazer para mudar agora esse hábito? Então, de forma consciente, eu vou decidir que todas as vezes que isso acontecer, eu vou mudar a minha ação.
Porque o hábito, Carlos, ele tem uma tríade, né? São três partes. É o estímulo, a ação e a recompensa. Então, qual que é o estímulo? O estímulo ele é inconsciente nesse caso, né? Tá lá dentro da cabeça dele. O estímulo é o momento que a filha faz um barulho ali, uma bagunça no culto. A ação é o belisco. E a recompensa é aquela sensação que ele sente de ser um pai que não deixa o filho fazer, sabe? Meu filho não faz bagunça na igreja. Eu sou rígido, meu filho tem que me obedecer, eu sou uma pessoa de ordem, porque Deus é Deus de decência e de ordem, então eu também sou. E aí, o que acontece? Ele traz isso para a vida dele, de uma forma equivocada, né? Que Deus é Deus de decência e de ordem, mas não é dessa forma. E aí, isso é recompensa para ele. Então, são as três partes. O estímulo, vai ter o estímulo, certo? A criança vai fazer o movimento que ele não gosta, vai bagunçar, vai chutar o coleguinha embaixo do banco, vai fazer alguma coisa. Aí, o que ele pode transformar nisso é a ação. De forma consciente. É a mesma coisa que você pode pegar, você que está ouvindo a gente, você pode pegar o teu hábito ruim, entende primeiro o que estimula isso. Eu sempre falo isso, a gente não consegue mudar aquilo que a gente não sabe que tem que mudar. Então, primeiro de tudo, é identificar o hábito ruim que você tem. Todo mundo tem hábito ruim. Então, a gente identifica. Identificou, sem identificar, você não vai mudar. Não tem como. E a questão do grande que você está falando, se a pessoa não quiser também, porque ela tem que, é o que você acabou de falar, né? Aí eu tenho que decidir que eu preciso mudar e tirar esse karma da minha vida, esse mau hábito, para se programar, né? Eu vou dizer assim, eu por um bom tempo da minha vida eu costumava acordar 10, 11 horas da manhã. É algo que hoje eu não me vejo nem pensando. Que eu vejo o tempo que eu tô perdendo dormindo. Sim. Então, assim, existe um ciclo na minha vida de acordar cedo, programar meu dia e executar. Mas eu já fui um camarada que tinha o hábito que era até me vangloriava de conseguir acordar 10, 11 horas da manhã. E hoje é uma coisa que é impossível, né? Mas é um mau hábito. Só que aí você tem que preencher um tempo. Olha só a questão da programação, né? Quer dizer, vou acordar cedo, eu tô com tempo. Aí o que eu vou produzir nesse tempo? Sim. Porque se eu acordar para ficar ao léu, é melhor muitas vezes ficar dormindo. Claro, com certeza, vai descansar mais, né? Exatamente. Você tem que aproveitar, tem que saber fazer a gestão do tempo, né? Tem que fazer a gestão do tempo. Porque você comentou, por exemplo, você tinha o hábito de acordar tarde. Então, a pessoa tem o hábito. Veja aí qual hábito que você tem de acordar tarde, o hábito de maltratar as pessoas, o hábito de ficar irado, o hábito de... O ficar irado é hábito? É hábito. é hábito. Na verdade, é aquela emoção, né? É o sentimento, só que se você passar a repetir com frequência, vai se tornar um hábito. Então, ele é um hábito. Quando você tem sempre a mesma... Por exemplo, digamos que tem pessoas que toda vez que é fechado o trânsito que leva a buzinada, fica irado, fica com raiva, grita, xinga. Certo? Se ela faz isso todas as vezes... Ela já tem o hábito. Ela já tem o hábito. Já está impregnada no cérebro dela. O que é o hábito? Aquilo que você repete... Tem um amigo perto de nós que é assim. O que acontece? A pessoa faz e ela não pensa mais, porque o hábito, depois que ele é instalado, você não pensa mais, você só faz. Ou seja, o cara não vai pensar assim, poxa, acho que aquele rapaz lá tá com algum problema, tá atrasado. Ele, né, teve alguma dificuldade ali para dirigir, enfim, deu uma buzinada, porque ele simplesmente achou que tinha que buzinar. Não, você não vai ter essa empatia. Você não vai refletir. O hábito é automático. Ou seja, buzinou, atravessou, você já vai xingar, vai botar a cabeça para fora, sobe aquele, né? Eu mesmo já tive que policiar esse defeito. Aí, ó, eu não queria falar o nome, né? Eu não queria falar, porque ele dirige, a gente viajou muito, e muitas vezes a pessoa me fechava, ele queria já entrar no volante e buzinar. Eu falei, não, Orlando, calma, né? Então, e muitas vezes entra isso daí. O porquê que a pessoa tá apressada, a gente não para, a gente acha que o cara tá fazendo para provocar. Exatamente. Na nossa cabeça, todo mundo que tem uma ação dessa no trânsito,
é pra desrespeitar. Mano, me desrespeitou. Não é possível que essa pessoa só pode estar brincando com a minha cara. Mas a pessoa nem tá aí pra nós, nem tá um pouco se importando. Ele tá lá vivendo a vida dele, aconteceu aquilo ali e vai em frente. Porque já que, né, o nosso colega comentou, o que acontece? Quando você tá nessa situação de ter o hábito de se estressar no trânsito, você vai ter que identificar. Na hora que você identificou, você vai ter que... Porque o estímulo você já identificou. O que acontece? O estímulo é quando alguém buzina, quando alguém entra na frente, é isso, Alad? Quando alguém... Eu tinha o seguinte problema, tipo assim, parecia uma competição, né? Se o camarada furasse a minha frente, parecia que eu queria competir. Aí até eu sonhar que eu sonhei que eu levei um tiro no trânsito. E aí eu comecei a me policiar. E aí agora eu tô tentando, pedindo a Deus para me ajudar, porque eu tenho irritação com buzina, eu odeio buzina. Quer ver? Ou o carro colar atrás dele. Se o carro colar atrás dele, acabou. Sobe, ferve. Nossa, daí eu ficava muito... Mas agora, graças a Deus, eu tô me policiando, já tô pensando no outro, entendeu? Quando a gente começa a pensar no outro, aí você se coloca no lugar dele e fala, não, você tá com alguma, né? Sim. Então... Mesmo que não seja isso, mas no consciente eu coloco o pensamento no outro para não estressar a mim. Agora, olha que interessante, olha o jeito de você mudar. Você sabe que o estímulo, você já identificou, aí você sabe que o estímulo é o quê? Uma buzina. É, buzina minha. Ou alguém pressionava você acelerada, dá aquela acelerada em você. Uma buzinada que me assuste, né? Igual um amigo meu uma vez, eu perdi a amizade, o camarada parou na frente da minha casa, apertou a buzina e não parou mais. Aí, cara, eu saí de lá xingando ele tudo que não você me ajudava. Perguntando se ele queria vender a buzina. E no fim me arrependi, né? Que depois você se acaba, se arrepende, mas estou tentando me policiar. Isso é forte. Então, o que acontece? Você identificou, certo? Nosso colega identificou. Os estímulos, que é a buzina, nesse caso a buzina, certo? Então, esse é o primeiro passo, o estímulo. Você identificou. Agora o segundo é a ação. Lembra que são 3 passos: estímulo, ação e recompensa. Essa é a tríade do hábito. Todo hábito é formado por isso. O estímulo, algo que estimula você, o gatilho que gera, a ação, a rotina, o hábito em si, e a recompensa, certo? Estímulo é buzina. A ação, você xingar a pessoa, brigar e falar o que você quer falar pra ela. E a recompensa é você se sentir honrado, né? Falar, não deixei barato. Não levei desaforo pra casa. Tem gente que fala assim, né? A gente cresce ouvindo o pai, a mãe falar, não tem que levar desaforo para casa. E não tem mesmo, porque Jesus nunca levou desaforo para casa. Sabe por quê? Jesus nunca se ofendeu com nada. Ele nem levava desaforo porque nem ofendia ele. Morria ele mesmo. Então, simplesmente, ele não levava. Então, é a mesma coisa, gente. Aí, o que acontece? Vai mudar a ação. Agora que você já sabe, quando alguém apertar a buzina, você vai lembrar. Vou gerar um gatilho na tua cabeça. Na hora que eu tô falando com você, vai lembrar. Na hora que alguém buzinar atrás de você ou na frente, em qualquer lugar, você vai lembrar de mim. Na hora que você lembrar de mim, você vai... Opa! Aí você trouxe teu eu consciente que vai tomar a decisão. Aí você vai lembrar. Eu preciso mudar a minha ação. A minha ação precisa ser outra. É igual quando o filho leva uma surra da mãe. A mãe fala, se você fizer mais uma vez, você vai apanhar. Pior do que você apanhou. Não tô falando que é certo. Mas aí o que vai acontecer? Na hora que ele for fazer, ele vai lembrar da surra que ele levou. Então você vai lembrar de mim na hora que você ouvir a buzina. E aí a tua ação vai ser outra. A ação daí é você que vai decidir o que você quer fazer. Se você quer... risada, dá risada. Se você quer dar gargalhada. Eu vou rir desse infeliz. E daí vai vir a recompensa. Qual que é a recompensa? Você fala, poxa, me senti honrado. Você entendeu que é a mesma coisa? Quando você xinga uma pessoa, você fala, eu sou homem. Tenho honra. Ninguém vai ferir a minha honra. E agora quando você toma outra atitude de amar a pessoa, atitude de dar risada, de falar assim, poxa, bacana, um dia eu já fui estressado, agora eu tô calmo. Vai vir a mesma recompensa, você tá entendendo? A recompensa é a mesma, não mudou. Você vai se sentir honrado do mesmo jeito. E falando sobre essa questão de hábito, você me citou que vamos falar assim, um dos piores hábitos hoje que paralisa uma pessoa e que faz a pessoa viver nessa... Aí eu sei que você trouxe aí alguns assuntos para nós, né? Então a gente já entende, irmãos, já nessa introdução aí, que o inconsciente, o ser inconsciente, ele muitas vezes se manifesta no nosso consciente e toma conta. Essa é a ideia, né? Existe muita coisa plantada, hábitos plantados que estão lá no nosso psique, que muitas vezes tomam conta. Que nem essa aí, o cara buzinou, você já sai... É automático, já quer brigar, já quer gritar, já quer buzinar mais alto e tal.
Então, assim, é o inconsciente. Você Sim. tem que sempre, o eu consciente, dizer, não, eu não preciso gritar, não preciso buzinar, isso não vai me edificar em nada, então. É eu que estou no controle, não é o meu inconsciente. Sim. E aí, mas existe coisa que tá lá em nós, que são hábitos ruins que a gente precisa mudar. E eu quero que você cite aí alguns para nós conversar aí. Vamos pegar os principais aí que eu ouço mais pessoas falando pra mim, né? Mais queixas, digamos assim. O primeiro deles, disparado, é a procrastinação. É disparado. Pra você ter uma ideia, foi quarta-feira passada, o Mauro, antes de eu vir aqui, antes do Mauro começar, eu fui numa feira com a minha esposa e com um casal, né? De amigos. E, por incrível que pareça, eu nem cheguei a falar de nada. E a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, eu tenho um problema de procrastinar. A gente tava falando, a gente tava comendo um bolo de milho, que inclusive é muito bom, se quiser comer depois a gente vai. Muito bom, bolo de milho, assim, um pudim, tudo de milho. E aí, do nada, ele olhou pra mim e falou assim, eu tenho um problema de procrastinar. Aí... Irmãos, não cortamos, mas só para quem não sabe, né? Procrastinação é deixar para amanhã ou para depois que você precisa fazer agora. Então, eu acredito que é um dos mal do século, né? Você tem 1001 coisas para fazer, você não faz nada e ainda fica mais sobrecarregado. Exatamente. Você que é o pior. Se pelo menos não fizesse o que tem que fazer e não se sobrecarregasse, tudo bem. A pessoa já não faz o que tem que fazer e ainda vem outras coisas. E aí você vai empurrando com a barriga coisas simples, né? E aí pode continuar. E, inclusive, isso que você falou é muito importante, porque o fato de você estar atarefado não quer dizer que você está produzindo. Eu já escutei muita gente, entendo que quando eu falo aqui, não é que eu estou julgando a pessoa. Mas eu já ouvi muita gente falando assim, né? Mulherada fala assim, amiga do céu, tá uma correria, não te respondi, não te liguei, nossa, minha vida tá uma correria, mas tô até o pescoço de um monte de coisa. Aí se você for investigar... O que ela tá produzindo. Que ela tá produzindo resultados mesmo, como eu falei, não tô julgando a pessoa, mas olha o resultado da pessoa. Aí você vai entender que, na verdade, ela tá atarefada, realmente. Tá igual Marta. Só que o foco tá disperso. Ela tá fazendo muita coisa. Quem faz um pouco de cada coisa faz muito de nada. Você não foca. Não tá com a atenção voltada a cada tarefa que realmente vai fazer diferença para você. Por exemplo, se você se deixar levar de uma forma inconsciente, você aceita convite para qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, você... Dizer não. Essa tá ligada a hábito. Tem gente que não sabe dizer não. Se você não falar não, você vai em tudo quanto é lugar com todo mundo de qualquer jeito, vai fazer tudo quanto é coisa. E você precisa dar prioridades para as coisas. A única forma que eu encontrei de dar prioridade para as coisas é ter uma agenda. Eu, das 5 da manhã às 9 da noite, eu tenho uma agenda. E essa agenda era baseada em prioridades. Se qualquer pessoa me chamar para fazer qualquer coisa que não seja uma prioridade, que vai atrapalhar essa agenda, eu não faço. Para não quebrar o ciclo. E pode ser qualquer pessoa. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, vamos me tirar daquilo, ela vai estar... Eu vou estar tirando a minha energia, porque aquilo você precisa colocar energia. Nós estamos aqui fazendo o podcast. A gente precisa colocar nossa energia aqui. Se eu estiver aqui com você, fazendo esse trabalho, e a minha energia estiver no que eu vou fazer depois, em quem eu vou conversar depois, o que vai acontecer depois, eu não vou conseguir fazer da melhor forma possível. Aí você tocou no grande que eu vi agora uma entrevista de o quanto que eu tô aqui. É esse momento aí. Quer dizer, por exemplo, eu já peguei no celular aqui várias vezes, né? E só de eu pegar no celular, eu tô desfocando de você, sim ou não? Desfoca. Então, o quanto que eu estou aqui. E isso é algo assim, vamos dizer assim, o marido, a mulher, vamos dar o exemplo do casal.
Mulher quer falar. A mulher saiu de casa, ela foi no cabeleireiro, ela tem que... Irmãos, quem é casado aí? Mulher ela tem por obrigação falar. O que ela quer? Que o marido ouça. Agora, o marido tá aqui, a mulher tá falando ali, e você tá aqui, ó, no celular, você não tá ouvindo ela. Não mesmo? E aí, o que gera? Um conflito. Por quê? Porque o teu corpo está, mas você não está ali. Só tá o teu corpo. A tua mente, ela tá em 1001 lugar, fazendo 1001 coisa, né? E aí, o quanto, essa questão do que você falou, eu tenho uma agenda programada para cada coisa, eu vou dedicar energia e nada vai me roubar disso aqui. Quer dizer, é tua prioridade. É isso? É prioridade. É prioridade. Não, esse tempo é isso que eu vou fazer e nada vai me tirar disso. Então, quer dizer, tua mente se programou para aquilo. E aí que é o tremendo, né? Entra no que eu tô falando. Esse tempo que você vai estar dedicando aquilo é o tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade faz com que você produza mais. É essa pegada, né? Essa é a pegada. Você precisa estar naquele momento, naquele lugar, sentindo aquilo. Porque a vida ela só vai ter sentido se você sentir os momentos. Porque se você só fazer, o destino não é... A gente precisa gostar, amar o caminho também, sabe? Porque, tudo bem, você tem um sonho na vida, se você ficar focado só no destino, só no sonho que você tem, você não vai aproveitar o caminho. E você tem que aproveitar o caminho. Você vai para o trabalho, aproveita o caminho. Você vai conversar com um colega, aproveita o caminho. Vai no culto, na tua igreja, aproveita o caminho. Sabe como que você faz isso? Você entra, olha para as pessoas, cumprimenta, mas não por obrigação e não por hábito. Cumprimenta a pessoa e na hora você olha a pessoa que te recebeu ali, olha o diácono da tua igreja e traz ali no teu eu consciente quem é aquela pessoa, o que ela representa para você. Você vai ver com outros olhos, vai abrir teus olhos e falar, meu Deus, como essa pessoa é importante, porque você vai ver com os olhos de Deus. E é diferente, é isso daí. Você vai falar... Eu aprendi isso eu aprendi, é um princípio que eu pratico. Toda pessoa que me favorece, ela precisa ser abençoada. Então, em qualquer área, né? Sim. Eu estava na academia e olhei para a zeladora lá. Falei, meu Deus, vou abençoar essa vida. Falei, para me dar teu Pix aqui. Aí ela falou, para quê? Eu vou te abençoar. Deus mandou te abençoar. Cara, e eu mandei e depois ela veio agradecer. Porque mas assim, mas ela é uma mulher que mantém um ambiente limpo. Ela tá favorecendo, não só a minha, ela tá ali sempre limpando os aparelhos, fazendo 1001 coisa. Ela tá favorecendo. Sim. Aí o cara cuidou do meu carro, o cara lavou meu carro, o cara fez... Então, assim, toda pessoa que ela te dá acesso e ela beneficia a tua vida, ela precisa ser abençoada por você. E esse que aí de você olhar para a pessoa e falar, não, essa pessoa está produzindo algo que eu preciso. Sim. Você já vai olhar com olhar de misericórdia e você vai gerar gratidão, né? Exatamente. E você consegue fazer uma coisa interessante, que é ouvir mais a pessoa. Fazer uma espécie de jejum de palavras. Ficar sem falar muito para a pessoa, mas só ouvir ela. Ficar ouvindo. Ouve o que a pessoa que te recebe na padaria tem para dizer. Sabe, presta atenção, ouvir assim, ao invés de chegar e falar, quero dar 10 pães, mas isso. Escuta. Deixa a pessoa falar para você, boa tarde, tudo bem? O que você deseja? Tem alguma coisa nova aí? Daí a pessoa vai falar, tem esse bolo aqui, começa a te explicar. Ouve a pessoa. Aí você vai olhar para dentro dela e falar, agora entendi. Porque o segredo de Deus para amar as pessoas é porque Ele ama por quem Ele é. Então por isso que Ele ama qualquer um. Todos. Porque Ele ama por quem Ele é. O amor tá nele. Ele é o amor. Ele é o amor, já se manifesta. Então dele sai o amor, entendeu? Agora a gente tem o contrário. A gente ama pelo que a pessoa é. Então se ela tiver ruim naquele dia e me maltratar, já desamei. Se ela não fizer o que eu penso que ela tem que fazer, já desamei. Se a pessoa me falar qualquer coisa que eu não gostei, já não amo mais. Então... É uma grande verdade, né? A gente fica preso, a gente cria barreiras. E muitas vezes somos nós que criamos essas barreiras das pessoas. Então, às vezes, a gente está vendo ali coisas que estão em nós.
Exatamente. E a gente não aceita na nossa vida e acaba descontando na pessoa. Exatamente. É um reflexo muito forte. Agora, sobre a questão da procrastinação, a procrastinação, eu vejo assim hoje, e aí você pode falar a questão, né, de como você acha. As pessoas hoje, elas não estão programadas para resolver problemas. Então, qualquer pressão que você joga sobre as pessoas, quer dizer, tá aqui o Aládio que trabalha comigo, o Guilherme, e qualquer pessoa que trabalha comigo, eu já sou acelerado. E se não produzir, eu fico... Porque eu já tô lá na frente e a pessoa tem que... Fica tenso. Pelo menos tá ali do lado, né? Sim. Então, assim... E eu vejo que quando você joga, tem muita gente que não suporta ficar do meu lado. Sim. Por quê? Porque não tá produzindo, eu vou cobrar e a pessoa não aguenta a pressão. Se a pessoa tá do meu lado, que nem ela tá comigo mais de 2 anos, porque aguenta a pressão, né? Hoje a gente trabalha junto aqui, mas ele sabe me entender, eu entendo ele. Mas entra essa questão. Eu vejo que as pessoas não conseguem ter responsabilidade. E quando você joga a responsabilidade, daí piora. Parece que você joga uma bomba na mão da pessoa, a pessoa não sabe lidar com aquilo. E o que ela faz? Uma coisa que eu não suporto, desculpa. Eu acho que é uma coisa que todo procrastinador tem. Ele tem 50 desculpas por que ele não fez aquilo. O quanto seria mais fácil dizer, não, eu não fiz porque eu não consegui. Sim. Eu não fiz porque eu não dei... Falar a verdade. Ah, mas eu não vi. Ah, porque isso? Daí já começa a colocar, não, mas é difícil. Sim. É isso, é aquilo, é aquilo. Não. Você tá... simplesmente você não quer resolver o problema. Você não está suportando o problema na tua mão. Então eu acho que uma das questões que leva muita gente a procrastinar hoje é que o emocional da pessoa parece um adolescente. Por exemplo, ele tem o corpo de adulto, mas ela é uma criança que não tem, ela não entende que a vida, quanto mais nós vamos ficando velhos, mais responsabilidades nós temos e menos brincadeira nós temos. Claro. E parece que tem pessoas, e isso é a maioria, como você falou no off aqui, que muitas vezes de 10 pessoas, 9 procrastinam. Sim. Paulo fala, né, quando era jovem, menino pensava como menino, né? Agora que sou adulto, penso como adulto. Então isso faz todo sentido, né? Porque a desculpa que você comentou, ela tem um sério problema. Meu Deus, eu tenho... A desculpa, ela se encaixa perfeitamente no lugar. Esse que é o problema da desculpa. Se a desculpa não servisse, aí tava tudo certo. Aí nem eu, né, que dou a desculpa, não ia acreditar, nem a pessoa que ouviu, ninguém. Mas o problema é que a desculpa, ela encaixa perfeitamente. Já viu aqueles quebra-cabeça de 300 peças? Aí você pega uma no meio e encaixa certinho? Essa é a desculpa. Tem um monte de desculpa pra você dar. Mas de repente você acha uma peça e encaixa perfeitamente. E a cabeça da pessoa que tá dando a desculpa... recompensa. Olha, se Deus olhar para essa pessoa e falar assim, isso é uma desculpa, a pessoa briga com Deus. Ela olha e fala assim, olha aqui, ó, Deus, você não tá vendo? Porque o que ela tá enxergando é a peça que encaixa certinho. Por isso que a desculpa é perigosa, porque ela é perfeita nesse aspecto. O encaixe dela é perfeito. Por que você não concluiu aquele trabalho? Aí a pessoa vai buscar, achei a peça. Porque você me passou faltando 15 minutos e é impossível fazer em 15 minutos. Aí de repente você encontra alguém que fez em 5 minutos. Só que na cabeça da pessoa, a pessoa pensa, não tem como entregar em 15 minutos, isso é impossível. Ele já criou ele já criou a barreira para não fazer mesmo. Que é a desculpa que encaixa melhor de todas? Por que você chegou atrasado? É que o trânsito, teve um acidente ali na avenida e parou o trânsito inteiro. Essa é a melhor desculpa. Por quê? Convence, o cara tá dando desculpa, convence, todo mundo convence. Por quê? Porque é a peça que encaixa. Só que se você for entender que você deveria prever essas coisas. Por que você chegou 10 minutos atrasado? Ah, porque o trânsito estava atrasado 10 minutos. Não, você estava atrasado 10 minutos. Você tinha que ter calculado para chegar a tempo, mesmo que tivesse um imprevisto desse. Eu já tive compromisso de chegar 2 horas antes sem precisar.
E a pessoa fazer a mesma pergunta, por que você chega tão cedo? Isso não foi uma vez, foi várias vezes, todos os dias. A pessoa fala, não acredito que você chega tão cedo assim. É para não me atrasar, mas você chega 2 horas antes, como que você vai se atrasar? E se acontece alguma coisa? Que era coisa que eu não podia perder, né? Coisas que são prioridades. Eu não tinha como perder. Então o que acontece? Se acontece qualquer coisa, dá tempo de eu tomar uma outra atitude, resolver aquele problema antes. Então a procrastinação, ela tem, na verdade, tem vários motivos, né? Uma delas é a desculpa. Por quê? Porque o cara acostumou a dar desculpa, então quando ele não faz alguma coisa, é fácil ele dar uma desculpa. Ele sabe que vai ter uma desculpa na parede, que ele vai pegar uma daquelas boas dele, né? Todo mundo tem uma desculpa de estimação, né? Guardadinha. Fala, essa aqui é boa, essa aqui eu vou deixar para aplicar no pastor. Quando você perguntar aí, eu já vou aplicar essa. Essa aqui eu vou dar pro meu chefe, essa aqui eu vou dar para fulano, essa aqui eu vou dar para minha esposa, essa aqui é pro meu marido. Quando meu marido perguntar com quem que é esse que eu tô falando, aí eu já tenho uma desculpa. Quando minha esposa perguntar quem que é essa pessoa que está na lista, já tem uma desculpa. Então a pessoa já tem uma certinha, certo? Então a desculpa é uma das coisas. Outra coisa que faz a pessoa procrastinar, e essa é poderosa, são os hiperestímulos. Nós vivemos numa era de hiperestímulos. O que são os hiperestímulos? Os hiperestímulos é tudo aquilo que entrega para o nosso cérebro grandes doses de dopamina. E, infelizmente, são coisas que atrasam a nossa vida. Vícios, celular, internet, computador, Netflix, televisão. Tudo isso são hiperestímulos. Que gera prazer momentâneo que te tira do foco de prioridade. Olha só que interessante. A pessoa tá lá, ela acorda, ela fala assim, hoje eu tenho um monte de coisa para fazer. E hoje eu vou fazer tudo que eu planejei. De repente, numa questão de segundo, pá! A mente dela é sequestrada. Ela nem percebe, quando vê já foi. Ela não percebe, quando vê por que ela foi sequestrada. Porque ela falou, tem um monte de coisa para fazer. Quando ela terminou de falar, ela pegou o celular na mão. Na hora que ela abriu o Instagram, o TikTok, já entrou nas dancinhas, nos memezinhos, a mente dela foi sequestrada, ela nem percebeu. Ela já foi embora e não volta. Ela já foi embora. Só o corpo dela que está ali e ela não percebeu isso. Porque ela foi sequestrada, a mente dela foi sequestrada. Porque essas redes, elas são criadas com estratégias de design e psicologia para te prender na tela. Aí o que acontece? Foi sequestrado. E aí ela não consegue mais nada a não ser ficar rolando o feed no celular. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela está coagida, está sequestrada. A mente dela foi tomada. Foi tomada. E ela está ali. E ela não sabe o que está acontecendo. E ela está indo. Aquele feed infinito é para você fazer isso. Nunca vai acabar. Se você ficar o resto da tua vida fazendo assim no Instagram, vai ficar o resto da vida fazendo isso. E aparecendo. Porque não vai acabar. Aí o que acontece? Aquilo ali vai, entra. E a pessoa vai. E ela já esqueceu de tudo. Pode qualquer um chamar, ela não vai ouvir. Pode, a fome que ela já passou. Pode ter coisa para fazer que ela não vai lembrar. Enfim, ela não vai lembrar de mais nada. Ela está presa ali. E ela está indo. Por quê? Tem um negócio chamado dopamina. O dia que eu entendi isso, minha cabeça explodiu. Assim. Falei, meu Deus. A dopamina é um neurotransmissor. Ela está ligada à motivação e também ao prazer. Tem gente que fala que é só prazer, mas não é só ao prazer. Tanto é que a dopamina, a maior dose dela é liberada antes de acontecer. É o que te dá motivação. Por exemplo, você está com muita sede, está num deserto. Tá lá no deserto, está com muita sede. E você está a 2 km, você sabe que tem um lago lá, uma fonte de água a 2 km, certo? Quando você descobre essa fonte de água, você tem certeza, controlar um beduíno no meio do deserto, ele falou para você, 2 km tem. O que vai acontecer? Você está morrendo de sede. Teu cérebro vai injetar a dopamina. Aquilo ali vai inundar você. Por quê? Porque a dopamina ela é a força que te move.
É o combustível, é o que acende ali em você, é a motivação que te leva a fazer as coisas. A gente só faz as coisas porque o cérebro só faz aquilo que ele vê recompensa. Se não tiver recompensa, a gente não faz. Então o que acontece? Tá 2 km, tá um sol de 40 graus, só que você tá morrendo de sede. Aí quando você descobre que tá lá, pronto. É o gatilho para dopamina inundar você. E aí você vai, porque pensa, você morrer de sede, já não aguenta mais, você vai andar os 2 km. Por quê? Porque aquela motivação vem da dopamina. Aí depois você chega, anda esses 2 km, sofre tudo, chega lá, toma aquele gole d'água. Aí mais uma dose de dopamina, que daí é a sensação do prazer, a recompensa, que é o sistema dopaminérgico do cérebro, ele age como recompensa também. Além de te motivar a fazer as coisas, ele gera em você recompensa. Aí o que acontece? Esses hiperestímulos fazem você ficar viciado nessas recompensas. E você só quer mais uma dose. Assim como a pessoa viciada em droga só quer mais uma dose, o alcoólatra, né, o alcoólico também, como é chamado, só quer mais uma dose. Você só quer mais um vídeo, você só quer mais um memezinho, só quer dar mais uma risadinha, porque afinal de contas minha vida é tão triste, eu preciso disso aqui. Aí você vai inventando um monte de coisa. Eu preciso, eu tenho que mesmo ficar grudado isso aqui o dia inteiro, isso aqui. Já arruma uma desculpa. Né? Já vai vir a desculpa. Aí você fala assim, que maravilha, olha que delícia. Aí cada vídeo que passa é uma dose de dopamina para você a mais. E aquilo vai te inundando até que alguém dá um berro lá. Fulano! Aí você volta para a terra. Aí você olha no relógio, já se atrasou, não fez o que tinha que fazer. E o que vai acontecer? O problema é que você vai continuar com vontade de pegar o celular de novo, e 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 de novo. Então, um dos motivos da procrastinação é a desatenção por causa dos hiperestímulos. Dopamina, não tem como. Já vi gente falando, você tem que fazer jejum de dopamina. Já vi os dois extremos. Jejum de dopamina. Você vai lá e exclui tudo. Não tem como. Se você tirar a dopamina, que é o prazer da pessoa de fazer, a motivação da pessoa de fazer as coisas e é o prazer por fazer, a pessoa fica depressiva. A pessoa sofre sérios problemas. Então, não tem que tirar. O que você tem que fazer é dosar. Você não tem que sair das redes sociais. Você tem que dosar o quanto você permanece nas redes sociais. Você não precisa sair, não precisa excluir. Tem gente que vai falar para você, o único jeito é você excluir tuas contas. Você não tem que fazer isso. Só que você tem que dosar. Tem que saber quando ouve, como ouve, de forma consciente, o que assiste, como assiste. Você programa para você fazer de forma consciente, porque vai gerar dopamina, vai se sentir bem. Você precisa se sentir bem. Não é que não é para você assistir um vídeo divertido, assiste, mas não se torne refém daquilo, não se torne escravo daquilo. Entra no que a Bíblia vai dizer, né? Entra no que a Bíblia vai dizer. Corta para mim. Corta para mim. Corta aí, pessoal. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 6,12, a Bíblia vai dizer, tudo me é lícito, mas em tudo me convém, tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar por nada. Exatamente. Então, aonde está o erro? É você ser escravo e dominado. Então, assim, tudo que é feito com equilíbrio é qualidade. Tudo que te rouba, o equilíbrio que te tira o domínio, você se torna escravo, já é pecado. Porque é lícito, claro, mas não me convém. Exatamente. E esse é o que da liberdade, né? Hoje se fala muito, eu sou livre, liberdade. Será que a liberdade é você ter o poder de escolha. Claro. Quer dizer, eu posso, mas eu não quero. Não vai me fazer bem, vai me escravizar. Sim. Então, sou eu que estou dominando, não é isso que vai me dominar. É igual aquela coisa, o jovem, que normalmente a maioria das pessoas que começam a fumar na adolescência, né? Na escola e tal, com os amigos do bairro ali. E a pessoa, quando é jovem, ela fala assim, se pergunta para ela, por que você fuma? Porque eu sou livre. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. E ela começa a fumar. E ela fuma porque ela é livre, certo? Eu fumo porque eu sou livre, eu fumo porque eu sou livre. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Aí ela se vicia no cigarro. Cadê a liberdade? Agora você é escravo. Você é escravo, não consegue mais viver sem. Aquilo que você dizia que era livre, agora você é escravo. Então o que era para te libertar te aprisionou. Você, né, era eu sou livre, era a chave da tua liberdade, né? Agora te aprisionou. Então o que acontece? Esses
esses hiperestímulos, eles fazem, voltando, né, no assunto, eles fazem você simplesmente, olha que interessante, Netflix, qualquer serviço de streaming, né, séries, redes sociais, vídeo, celular, tudo isso gera grandes doses de dopamina em você, tanto para motivar você para fazer, quanto o prazer de quando você está fazendo, certo? E olha que interessante, você é igual a pessoa que usa droga, ela vai precisar cada vez de uma dose mais forte, cada vez mais forte para satisfazer ela. Então, cada vez você vai querer mais e mais e mais e mais e mais. E outros vícios também, não é só esse, tem outros vícios também que a gente pode citar aqui. Só que tudo isso, o que acontece? A pessoa, ela está habituada agora a altos níveis de dopamina. Então, o que vai acontecer? Aquelas tarefas mais simples, que não geram tanto prazer assim, a pessoa não vai querer mais fazer. Aí é por isso que ela procrastina. É porque aquilo não tem mais o prazer que ela encontra assistindo uma série, o prazer que ela encontra em outras atividades que realmente, né, estimulam muito mais. Então, esse é o problema. O problema é que quando você se vicia nesses hiperestímulos, qualquer tarefa, por mais simples que seja, você não quer fazer. E esse é o problema de você ficar com esses... colocar toda a tua energia, todo o teu foco nesses problemas, nesses hiperestímulos, né? E a questão hoje eu tô tentando achar um vídeo aqui, peraí, eu quero ver se eu mando aqui pro Alad para ele colocar, que vai se encaixar no que a gente tá falando aqui. E tem mais uma coisa interessante, que você sabe que eu vou mandar para você aí, Alad, tenta colocar para mim esse vídeo, só para os irmãos verem, o estímulo. Sabe o que diferencia Olha só que interessante. Deus criou todo mundo igual, com a capacidade para produzir, certo? Sim. Assim, nós somos iguais, temos as nossas diferenças biológicas, genéticas, mas assim, o aspecto humano ele é igual, certo? A capacidade. Agora, o que diferencia? Olha só que interessante. Essa é direto do trono de Deus. O que diferencia uma pessoa de sucesso, aquela pessoa que você fala, uau, que a minha mãe diria assim, esse é um filho que eu queria ter, daquele fracassado, derrotado, que está afundado aí no mundão? Só tem uma coisa que diferencia. Os dois têm a capacidade, certo? Mas tem uma coisa. A fonte de dopamina. Controle. Olha que louco. Olha que doido. A mesma dopamina que faz o cara se enfiar lá na Cracolândia é a mesma dopamina que desse lado aqui faz o cara de sucesso empreender. É a fonte de dopamina, porque o ser humano não vive sem dopamina. Não tem como. A gente precisa da dopamina, tanto para fazer as coisas. Eu só vim aqui hoje, sair de onde eu estava, porque a dopamina me trouxe até aqui. Eu tive estímulo, eu tive a motivação, certo? Se eu não vivesse sem dopamina, eu não viria aqui, porque o que eu ia fazer? Eu ia falar, não quero, não vou, não é isso que eu... né? A pessoa não faz as coisas. Então, o que acontece? A mesma dopamina que faz o cara ficar enfiado lá na Cracolândia, que quando ele usa a droga, estimula o cérebro dele, ele vai receber dopamina, ele vai sentir prazer, ele vai ter ímpeto para ir buscar, para ir fazer o que ele tiver que fazer, para ir atrás disso. Agora, olha que interessante, é a mesma, a substância é a mesma, certo? Dopamina, que o cara da Cracolândia tá buscando. Agora, olha o cara de sucesso, a fonte de dopamina, grave isso. O que diferencia uma pessoa de sucesso de um fracassado é a fonte de dopamina. O cara de sucesso também precisa da dopamina. Só que ao invés de ele buscar na Cracolândia, ele vai buscar em outro lugar, porque o que motiva ele pensar assim, poxa, o que dá prazer nele é ele empreender, ele abrir um negócio, ele crescer, vai impulsionar, ele vai falar assim, meu Deus, eu quero mais dessa dose, dessa dopamina. O primeiro negócio que ele abrir, escuta isso que eu estou falando, você que está me ouvindo aí, o primeiro negócio que você abrir, que você der certo, que você vê aquele dinheiro entrando do teu trabalho, Deus te abençoando, você olhando o teu negócio, desenvolvendo da tua mão, você vai receber uma dose de dopamina que você nunca recebeu na vida.
O prazer, a recompensa. A recompensa. Eu me esforcei, mas eu recebi. Tanto o que vai motivar o cara a fazer, a empreender, abrir o negócio dele, quanto depois que ele consegue o resultado, que ele tem aquele prazer, aquela satisfação. Então você entendeu que o que diferencia uma pessoa fracassada de uma pessoa de sucesso é a fonte de dopamina? É o que alimenta ela, Isso. o que motiva ela. Agora, se você pegar a tua vida e transformar a partir de hoje, começar... A partir desse princípio, você entender que a fonte de dopamina da tua vida que vai determinar o teu resultado, se é sucesso ou se é fracasso, aí você pega tudo que te atrasa e exclui. Acaba com tudo que te atrasa. Acaba, exclui tudo da tua vida. Exclui tudo. Tudo. Vícios. O hábito ele acaba sendo, né, a gente trata como... Parece que você viciou em academia. Mas o vício que eu falo em cigarro, em droga, em bebida, em pornografia, vício de todo esse tipo de adultério, tudo que atrasa você, pega isso e exclui da tua vida. Porque tudo isso gera dopamina. Por isso que a pessoa faz. Por isso que o esposo vai lá e procura outra mulher. Porque ele tem uma dose de dopamina. Agora o que acontece? Exclui tudo isso. Acaba com isso da tua vida. O que vai acontecer? Você vai ser obrigado a encontrar outras fontes. Aí, às vezes, você não gostava de ir para academia quando você não tem mais o vício do cigarro, porque as pessoas falam pra mim, como que você parou de fumar? Parei de fumar fumando. Como assim? Ué, eu não fiquei lutando contra o cigarro, brigando com o negócio. Eu simplesmente criei um outro hábito, que era de fazer exercício, de ter uma vida saudável, de comer bem, dormir bem. Isso vai, aos poucos, me trazendo para um outro lado, que aquilo lá não faz mais sentido. A fonte de dopamina mudou. Então, o que vai acontecer? Você começa a olhar para o outro lado, vai empreender, pega o negócio aí, empreende, vai ler, vai estudar, pega vídeo, faz curso, faz treinamento, vai em lugares bons, começa a usar outras fontes de dopamina, que isso vai transformar. Não tem como dar errado. Não tem, é impossível dar errado. A gente terminou agora, né? 21 dias de jejum e oração. E assim, eu ouvi testemunhos maravilhosos. Pessoas mandaram áudio pra mim chorando, assim, que tiveram experiência sobrenatural. Foi bom, né? Então, agora, veja bem, o ciclo de um hábito é 21 dias. O próximo vai ser 40, eu já disse já. 40 dias. 40 dias, por quê? Mas, aí vem a motivação, claro, existe o lado espiritual. Sim. Mas só da pessoa quebrar um vínculo, por exemplo, eu tenho que acordar cedo, estou no propósito. Aí ela vai receber uma palavra e ela vai praticar aquilo na vida dela e ela vai trazer a recompensa que ela vai ver, nossa, que nem teve um caso, daí entra a questão espiritual, a irmã nunca tinha testemunhado isso. É uma causa na justiça há 10 anos, na terça-feira passada a gente citou lá, orou e ela creu, não vai acontecer. À tarde o marido chegou com a mensagem do celular do advogado dizendo que a causa foi ganha, quer dizer, tá entendendo? Aí ela fala, não, dá certo. Dá certo. Como teve pessoas que fez jejum a primeira semana até meio-dia, a segunda semana até 3 da tarde, a terceira até às 18, coisa que nunca tinha feito. Quando conseguiu concluir, nossa, teve um irmão mesmo, manda mensagem chorando, pastor, sobrenatural. Quer dizer, a fonte foi espiritual, claro. Mas você vê, só de ele focar naquilo, iniciar algo e concluir, que é 21 dias, não é fácil. Você quebra um monte não, você está aqui 21 dias, tal. Mas você vê que as pessoas que romperam, a qualidade de vida mudou. E 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, tem que acordar cedo. Já tem que acordar cedo. Então, ainda. essa fonte, né, de energia, claro, foi Deus, foi a palavra. Claro. Mas a qualidade da vida das pessoas mudaram. E Deus trabalha... o princípio é Deus. Mas ele usa pessoas, ele usa o teu corpo, né? Por exemplo, ali quando você comentou que ele começou o jejum ali, quando você tem aquela expectativa, quando você vai buscar, você recebe a dose de dopamina para você ir em busca daquilo. Certo? Você vai em busca, aquilo que te motiva. Se você não tiver dopamina, não for liberado dopamina, você não faz. Você fica estagnado, não faz. E daí quando ele alcança, ele recebe a dose de dopamina. É por isso que é tão importante você cultuar a Deus. Tão importante você... Ouvir uma palavra. Não é à toa que a fé vem pelo ouvir, né? Quando você ouve,
recebe uma carga de dopamina. Essa questão de ir pra academia mesmo, eu fiz um teste, né? Eu tava com 106 quilos. Aí eu fui dormir numa clínica, com um monte de aparelho na cabeça, no corpo todo. Fala do sono? Daí você dorme com aquilo lá. Aí o médico pegou meu lado e falou, ó, a tua pressão é pior, a tua pressão sobe com você dormindo. 16/9 dormindo. Ele falou, você pode dormir e não acordar mais, morrer. E ele falou, você tá gordo, obeso, e você tem que fazer exercício físico. Então, assim, pra mim hoje é terapia. Que assim, eu coloco mensagem, pregação, é meio devocional. Não. Aí eu tô ouvindo muito podcast agora, porque eu tô fazendo muito podcast, eu falo, meu Deus, eu tenho que encher minha cabeça, porque é legal você ouvir podcast que você acaba criando argumentação aqui. Claro. E eu tô aprendendo muito. E aí eu tô malhando, mas a minha mente, ela tá se alimentando de um conteúdo que eu pratico muitas das vezes saindo dali. Sim. E aí você pega visões, né? Que nem agora eu vi o último podcast de uma pessoa que fugiu da Coreia do Norte. Nossa, minha visão abriu de uma forma que aí eu cheguei ontem, né? Então, não adianta a gente ficar combatendo a esquerda. O povo já está doutrinado e acredita que isso é verdade. Claro. É só uma pessoa cheia do Espírito Santo para mudar esse comportamento. Não é você dizer, você é um idiota porque você acredita nisso, você é a favor. Isso é burrice. É burrice. Deixa eu te falar. Por quê? Porque a programação mental desse povo, eles já estão... E a Coreia do Norte, eles acham lindo lavar a estátua do líder da Coreia do Norte. Não adianta. Por quê? Porque eles aprenderam que eles são os deuses da Coreia do Norte. Eles foram programados para aquilo. E aí você pega a educação do Brasil, Paulo Freire, você pega a questão do estímulo, que é a agenda de esquerda hoje na internet, na Netflix, num desenho animado. Então, quer dizer, a programação mental desse povo, não adianta você querer bater, dizer, você é um idiota, você é um... Não você está pensando... Não, a mente deles está focada naquilo. Então, quer dizer, ouvindo o testemunho na academia do missionário da Coreia do Norte que fugiu de lá, eu falei, meu Deus... Abriu, a visão, assim, quer dizer, e a qualidade de vida. Hoje eu emagreci, tô com 92 quilos, né? Eu durmo bem, acordo bem, tenho disposição, coisa que eu não tinha. E aí vem a questão da recompensa. Recompensa? A recompensa vem do mesmo jeito. Da qualidade de vida, né? De você ter disposição para brincar com o filho, de conversar, tudo muda. Tudo muda. Então, mas as pessoas hoje, muitas vezes, com a mente, muitas vezes também de espiritualizar muitas coisas, estão presas, né? E aí tem outra coisa importante, é verdade, às vezes a pessoa fica muito... Acha que não precisa fazer nada, né? Sim. Acaba distorcendo Na verdade... Já gera uma desculpa, não, eu sou crente. A distorção da graça é o consolo dos preguiçosos. A distorção da graça, não a graça de Deus, não é isso. Mas aquela graça distorcida é o consolo do preguiçoso. Porque é o conceito de que eu não preciso absolutamente mais nada para fazer. Porque eu já estou livre. Na salvação você não tem, meu mulher, mas assim, nos outros aspectos da vida, entendeu? A pessoa pensa de viver, de movimentar, de fazer as coisas, inclusive... Só para concluir aqui, o outro aspecto que faz a pessoa procrastinar, ele é fisiológico também. Então não é que você é preguiçoso quando você procrastina. Por exemplo, eu até falo assim, né, você que é mulher, que teu marido fala para você assim, amor, vou arrumar essa torneira que tá pingando aqui. E tem até uma brincadeira, né? Se teu marido falou que vai fazer, é porque ele vai fazer. Não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Mas se ele falou que vai fazer, de repente ele fala e daí não faz, não arruma. Aí você fala, meu marido é preguiçoso, meu marido... Não é que ele é preguiçoso, não é que ele não te ama. É simplesmente porque ele é um procrastinador. Mas por que ele procrastina? Por esse motivo que a gente falou. E às vezes é uma questão fisiológica. Porque precisa de um equilíbrio dentro do organismo para você conseguir ter disposição para fazer as coisas, e você tem que estar equilibrado. Tem 6 neurotransmissores, não é só a dopamina. A gente não tem tempo de aprofundar no assunto, é muito longo, mas a dopamina é o primeiro. Aí tem a noradrenalina. A noradrenalina é quando você faz atividade intensa.
bicicleta, corrida ou atividade de risco. Esse meu colega que eu fui na feira, ele é ele agora é aposentado, mas ele era coronel, se eu não me engano, da Polícia Militar. Ele falou, é verdade, quando eu estava na ativa, eu tinha disposição. Por quê? Porque é atividade de risco. Atividade de adrenalina, risco. E aí, então é a dopamina, a noradrenalina, que é liberada em atividade de risco, atividade intensa, atividade física. Tem acetilcolina, tem a serotonina, que é a exposição à luz solar. Olha como é fácil. Né? Tem outras fontes também, mas uma delas é a exposição da luz solar. Tem glutamato, tem o GABA. Então, todos esses são neurotransmissores, né? Dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, glutamato e GABA. São 6 neurotransmissores. O que isso quer dizer? Que você precisa equilibrar isso. Como que você equilibra? Com alimentação e exercício, atividade física, oração, meditação. Tudo isso equilibra o teu corpo. Porque aí o teu corpo, a tua mente equilibrada, você vai ter a disposição para fazer as coisas. Você está entendendo que não é questão de preguiça, às vezes é fisiológico. Você precisa simplesmente se alimentar bem, fazer exercício e dormir bem. Porque se você não dormir bem, você não vai fazer também. Vai viver cansado. Vai viver cansado, vai viver se arrastando. Não é dormir 15 horas, é dormir de 7 a 9. Esse contexto é muito... Sim. Mas, enfim, é dormir o necessário que o ser humano precisa. Tem pessoas que conseguem dormir 5 horas e produzir tudo. Então você tem que ir lá fazer o que você fez, faz exame, procura um médico, faz o exame e fala, olha, ele vai te dar direcionamentos de como dormir, faz higiene do sono. Deixa eu ver, temos um minutinho aqui, já passou, a higiene do sono, faz higiene do sono. Depois a gente posta a higiene do sono, como é que funciona. Ele vai postar aí no Instagram já. Coisa maravilhosa. Irmãos, eu preciso mostrar um vídeo só para vocês verem o poder do hábito. E é um vídeo assombroso. Mas vamos lá, Lad, solta aí para os irmãos verem. Olha aí. A criança está dormindo. Ela tá dormindo. Nossa. Não tem áudio, né? Não, é só isso aí mesmo. Vai comentando aí. Então, olha aí. Ela tá dormindo. Olha só. E olha o hábito. Bem... Alad, o pessoal do Instagram tá vendo, Alad? Tá sonhando com com a... um zoom ali. Esse eu nunca tinha visto. Então eu não tinha visto. Você já postou esse vídeo aí? Já. Eu nunca tinha visto. Volta aqui, Alad, pra nós. O Instagram acho que só tá deixando fazer live de 1 hora. Olha só. Não, só pra você entender. É hábito. É hábito, não é? E não é um hábito assombroso? Assombroso. Imagine uma criança dormindo, o cérebro, aquilo que você falou, a dopamina. Nossa, Você tá entendendo? Até no sono a criança tá se sentindo naquele... Hoje eu sonhei que tá fazendo podcast. Se eu fizer isso aí, não vai... Você nem via, só dormia aqui. Ai. Acorda tudo pronto. Então, é assustador. Um vídeo desse deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque é hábito, não é hábito? Nossa. E agora imagine a programação mental dessa geração. Olha, nós temos muita coisa para falar, hein? Mas, irmãos, o pastor Hudson vai voltar aqui com certeza. A gente vai replicar essa live à noite, outro dia. E eu vou marcar ele no Instagram. E os irmãos aí do Instagram seguem ele. Hudson, obrigado. Obrigado, Carlos. Às 18 nós temos outro podcast. E sempre é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado. E em breve a gente vai fazer um aqui só do lançamento do livro do Hudson. E vamos oferecer aí. Irmãos, não esqueça de nos ajudar, né? Nós estamos aí na construção de uma igreja lá no Amazonas, que vai ser inaugurada na quarta-feira. Nós vamos comprar quatro ventiladores, o forro e cadeira. E eu estou precisando da sua ajuda. Faça uma oferta de amor, de carinho. O Pix o QR Code está na tela, né, Alad? É só você clicar aí no QR Code, que tá aí ou tá aí fixado a mensagem do Pix e automaticamente você vai mandar um Pix aí, ou as contas estão aqui na descrição. Deus abençoe a todos, 18 horas. Amém. Nós estamos aqui. Deus abençoe. Obrigado. Pode dar as suas palavras. Siga Udi Ferrari no Instagram e nós vamos marcar ele. Amém. Obrigado. Deus abençoe todo mundo que tá ouvindo aí. Espero que você tenha entendido, que faça diferença na tua vida e que seja um divisor de águas. Quando eu voltar aqui, você escutar de novo, falar, olha...
Mudou meu comportamento. Amém, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. O Instagram só deixa fazer live de 1 hora. Pois é, agora que eu vi que apagou ali. Dá uma olhada aí. Mas a gente já fez aquele dia demais, não foi? Quando o Instagram? Ou será que não? Você fez aí. Vou lá buscar o Guilherme, já veio. Tá. Esse negócio aqui soltou, ó. Não quebrou. Aqui já começou a quebrar minhas coisas, né? Quebrou, né? Não, já tá quebrando também. Por que ele desarmou? Ai, eu não entendi. Agora você já vai querer jogar no lixo. Não, só se ele não segurar, né? Porque não dá pra trocar por outro. Ele desarma depois de 1 hora?